Só complementando, já começou a gravar, mas aí hoje a gente vai começar a estudar visualização em 3D, tá? Respondendo a pergunta do Miguel, que estava antes da gravação, nessa disciplina eu não costumo fazer prova, porque vocês já estão disciplinados, já aprenderam um método, já tem pique, já tem ritmo que vocês aprenderam na disciplina anterior, então nessa a gente dá uma relaxada um pouco mais. Só que o que começa a ser cobrado nessa disciplina? Que vocês apresentem projeto. Vai chegar num período que eu vou pedir para olhar como é que está o volume de vocês. E quando acabar o do mestre, eu quero ver o primeiro volume da casa. Eu não cobro volume 3D na primeira apresentação de projeto, só na de CAD. Aí na última nota, o mesmo projeto que vocês vão usar para a disciplina de projeto serve para dar nota em CAD. Olha que bom, vocês só precisam fazer um trabalho e dar nota para as duas disciplinas. Isso é massa, né? Que vocês se ocupam menos. Mas nosso objetivo hoje não é discutir o método, apesar de que é importante, né? Vocês saberem o método que a gente vai ter. As avaliações são a mistura da primeira etapa que vocês vão apresentar e do final, quando tiver todo o conteúdo que serve para a disciplina do projeto também. Então são só duas notas, com só duas avaliações, 2 momentos. Eu pego no meio do semestre e coleto os projetos de vocês, como tá, e dou nota, e quando chega no final eu avalio o finalzão que vocês vão entregar. No final tem que me entregar 2D e 3D, planta baixa e tudo que a gente aprender de 3D, tá? Então fica mais folgado, mas vocês reservem os tempos para ir produzindo as plantas de 2D também ao longo do semestre. Indo para a nossa aula de visualização propriamente, vocês estão aí com a casinha que já foi modelada, ela já tem algumas texturas, já tem volume, já tem até um visual style criado, que a gente vai depois aprender a lidar com ele, vai ser a obrigação da apresentação final. Quem me apresentar com um visual que não esteja nesse padrão aí, não vai ser aceito. Eu nem corrijo, se não tiver esse visual style habilitado, eu devolvo para você colocar. Então tem que colocar ele sim, depois que a gente aprender a colocar, tá? Mas a gente já está num ângulo de perspectiva que não é o padrão normalmente do AutoCAD. Então, para que vocês comecem a se habituar, a gente vai colocar no padrão e a gente vai começar do zero a ver algumas coisinhas. Antes de aprender a criar coisas no processo de ensino de arquitetura, a gente primeiro precisa compreendê-las espacialmente. Visão espacial é muito importante para vocês que vão ser arquitetos. Então a gente precisa estimular aqui também, antes de começar a ensinar a modelar propriamente, vocês têm que conseguir enxergar espacialmente os volumes e saber onde é que está o espaço tridimensional dentro do programa. Primeira coisa que eu quero que vocês se habituem quando estiverem dentro do ambiente tridimensional. Alguns comandos não estão de maneira tão fácil como no 2D, se a gente não mudar o workspace para 3D. Então, primeira coisa, os comandos que a gente vai usar, a maioria na aula 3D, ou estão aqui na guia Home, ou elas estão na guia View, ou numa guia que só tem quando a gente está no Layout, na guia Layout. Ó, tem que entrar aqui em Layout, senão ela não aparece. E aí vai ficar disponível. Nossa, aqui está até compactado na minha tela, ó. Layout. A de vocês já tem aí layout em algum lugar, porque a de vocês não está que nem a minha, que está compactada. Aí aparecem essas opções aqui. Mas como não é alvo da aula de hoje, aqui em cima de vocês deve estar disponível layout. O meu não está, porque eu estou num data show, ele compacta e acaba jogando aqui para o fim, ó. Mas tem layout ou no meio ou no final, depende da versão, tá? Está no início? Quarto, então está mais ou menos aqui pelo meio, né? Então tem layout, vocês vão acionar e vai entrar nesses comandos. Como a aula de hoje é básica, a gente está tendo os primeiros contatos até para aprender visualização, eu quero que vocês voltem aqui para aqui a Home, que a gente não vai lidar. Volta lá para o campo Model, que a gente vai voltar para ver o volume e vai lidar com ele aqui. Gente, aqui à direita de... Ah, sim, outra coisa. Esqueci, eu estava falando de workspacing e pulei. Como a gente já viu na aula de 2D, a gente precisa se preocupar com o ambiente de trabalho que o AutoCAD está disponibilizando. Se estiver em 2D, nós temos que passar para 3D. Como a turma que teve aula agora há pouco aqui estava tendo aula de 2D, eles provavelmente mudaram o workspace para 3D, para Drafting Annotation.
Vocês vão vir na roda dentada que fica ou na porção inferior direita ou na superior esquerda, depende da versão do AutoCAD. Eu acredito que a de vocês está aqui embaixo no canto. E vai tirar de Drafting Annotation, vai trocar para 3D Modeling. Aí o que vai acontecer? Os ícones vão aparecer semelhantes aos meus. Deu? Vou tentar tirar alguns aqui, porque a gente vai... Colocar em qual? Coloque em 3D Modeling. 3D Modeling? Estou tirando aqui alguns painéis. Não precisa fazer no de vocês, tá? Estou fazendo o meu só, porque eu estou com Data Show. Algumas coisas aqui estão compactadas, aí eu estou botando assim para facilitar a compreensão de vocês. Para que vocês não tenham que procurar tanto quando eu mandar fazer algum tipo de ação. Acho que aqui já dá. Pronto. Vamos lá. Então tá. O ambiente já está igual ao meu, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, só para que fique mais simples para a gente visualizar, eu vou pedir para que vocês visualizem da maneira que vocês entendem inicialmente o AutoCAD. Estão vendo que aqui do lado tem um navegador de espaço tridimensional? Nesse campo aqui, a gente consegue observar o desenho pela frente, pelo lado, por cima. E tem uns escritos aí em cima desse cubo, não tem? Esse cubo de navegação. Na parte de cima dele está escrito top, quer dizer, olhar pela vista de cima. Quando nós começamos o desenho em 2D no AutoCAD, a visão que nós temos do projeto é uma visão top. Clica aí em top para vocês verem uma coisa. Ficou voltado para cima, tá? Essa é a visão normal. No dia que vocês tiveram aula comigo de 2D, que a gente fez retângulo, linha, teve aquelas aulinhas básicas, a gente estava enxergando por aqui. O desenho está saindo meio deformado nesse momento, porque nesse arquivo especificamente tem um Visual Style que ele pede para que as linhas fiquem deformadas. Mas a gente não aprendeu isso ainda, não vamos nos atentar para esse detalhe. Aproveita e experimenta outros ângulos de visão. Ó. Quando esse cubo de navegação ele está no modo top, para visualizar nas vistas frontal, lateral, por exemplo, para ver uma fachada da casa, você deve aproximar o mouse do cubo e nas extremidades aparecem setinhas, vocês estão vendo? Tem setinha para baixo, para um lado, para o outro. Essa setinha que está na parte da frente é para ver a frente da casa. Clica nela para você ver o que acontece. Ó. Virou a frente da casa, ó. Deu para ver ela como se fosse a fachada dela de maneira plana. Certo? Você clicou para ver vontade, não? Então bota de novo na vista. Pode fazer assim também. Bota na top. Pode. Agora ele botou para baixo. Beleza, legal. Vem por cima, vai ficar top de novo. Quando você está na. Isso, a top agora girou. Gira por aqui assim, ó. Essa de cá, essa linha, essa seta de cá. Gira, mais uma vez. Gira. Não está nem não. Aí agora. Ela tem que estar assim, agora ela é setinha de cá. Desce, clica. Aí, pronto. Faz o seguinte, gente, para poder a referência ficar igual, a gente vai botar de novo na vista top, mas para botar na vista top, ó, tem que botar o mouse aqui em cima nessa setinha, ó, que está olhando para cima, aqui em cima, ó, e clicar para voltar a olhar para cima. Deu? Acontece, gente, de às vezes nesse ângulo de visão, você se perder e girar a casa para o lado errado que não estava. Como é que você sabe que a casa não está girada para o lado original que ela estava? Aqui tem as indicações dos pontos cardeais em inglês. Norte para cima, sul para baixo, leste para direita, oeste para esquerda. Em inglês, gente, aqui é north, south, east, west. Ok? Oeste, leste, norte, sul. Se eles estiverem girados, se tiverem cabeça para baixo ou deitado a letra, quer dizer que você girou a casa errado.
não tem problema, ó. Existe esse recurso aqui na lateral, ó, do navegador, para você girar a casa no ângulo correto, ok? Só que lembrando que isso não gira de verdade com nenhum rotate, ele gira só a visualização dos objetos, tá bom? Bom, uma vez que o N, por exemplo, está deitado aqui, eu já sei que não está original, perfeito? Volta para o que estava aí. E vamos voltar a enxergar as coisas em perspectiva. Para ver em perspectiva, gente, a gente não vai observar clicando naquelas setinhas retas em relação à fachada. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o mouse na extremidade da diagonal desse cubo navegador. Estão vendo que aqui, ó, à esquerda e na direita, ou na parte de cima ou na outra, justamente nos ângulos que estão entre o norte e o leste, que é a perspectiva nordeste, entre o leste e o sul, que é a perspectiva sudeste, a perspectiva sudoeste, a perspectiva noroeste. Esses ângulos aqui são os ângulos perfeitos de perspectiva. Se você clicar nessa quininha aqui onde aparece um quadradinho pequeno, ó, ele observa na perspectiva, por exemplo, sudoeste, que é a que eu estou vendo atualmente. Deu certo aí? Perfeito. Então a gente já aprendeu a ver em perspectiva. Outra coisa que é super comum, nós não estudamos ainda, mas nós vamos aprender a trabalhar com Dynamic User Coordinates, onde x, y e z vão mudar de direção. Normalmente, gente, o x sempre está apontando na horizontal, y está na vertical. Na verdade, um está na linha do plano. É melhor pensar assim, as abscissas ordenadas e o z está nos níveis. Melhor desse jeito. Então, ó, quando o z não estiver apontando para cima, y não estiver apontando para frente e x não estiver apontando para a direita, provavelmente você mudou sem querer as coordenadas. Isso é comum. Então, o ideal, quando acontece, de estar assim, por exemplo, ó, isso não precisa fazer agora, mas às vezes você, sem querer, deixa um XYZ bagunçado. Z apontando numa posição horizontal, quando que ele anda, na verdade, no nível, quer dizer que algo está errado. O que você vai ter que fazer? Aqui ele já entendeu que as coordenadas não estão originais. WCS quer dizer World Coordinate System. Então, ó, você entra aqui dentro e troca para WCS. O que acontece com o XYZ volta para o normal. Isso vai precisar utilizar agora? Não. Estou ensinando agora, porque quando vocês se perdem e a casa começa a ficar de cabeça para baixo, essas são as maneiras de voltar ao original quando você está perdido na visualização. Tudo ok até aí? Ângulo de visão para você está tranquilo, né? Entrou no cubinho, clicou na quininha, vai para a perspectiva. Clicou nas faces, vai para as plantas ou vistas ortogonais. Quando já está numa vista ortogonal, você não clica nos planos. Aparece uma setinha, ó, por exemplo, eu já botei aqui ortogonal na frente, eu vou botar na setinha se eu quiser olhar para cima, para baixo, para um lado ou para o outro. E a casa vai girar, obedecendo o ângulo de visão que eu estou solicitando. Peçam para colocar na vista top, você vê que aqui a minha agora ficou girada, né? Ó, e o norte e sul ficou desorientado, normal. Eu venho aqui, ó, nessa setinha de rotação da visualização e corrijo. XY tem que ficar apontando Y para cima, X para a direita, Z apontando na direção do nível. Aqui tem que estar WCS para que a visualização esteja toda ok. Para ter certeza que vocês entenderem e passar para outra coisa, eu quero que vocês venham aqui e coloquem na perspectiva sudeste. É essa quininha pequenininha que está entre o sul e o leste. Perfeito, sudeste. Este ângulo aí, a da esquina da casa que tem um vidrão grandão. Deu? Já falei para vocês que a gente agora não está estudando ainda personalização de estilos visuais. Mas nós precisamos saber a diferença entre os que já existem no AutoCAD, até que eu ensine para vocês um passo a mais, que é trabalhar com estilo personalizado. Percebam que mais ou menos no meio da tela de vocês tem um campo chamado View. Todo mundo está vendo isso? Perfeito. Então aí é o campo onde a gente controla os visual styles, dentre outras coisas. Está escrito acima do View Raul. Estão vendo? Lá em cima. Raul. Então é o seguinte, o AutoCAD não vem com esse visual style chamado Raul. Clica lá no Raul para ver o que acontece. O AutoCAD vem com outros estilos visuais.
Aí vem com 2D wireframe. O que é 2D wireframe? É a visualização em 2D como a gente pega no AutoCAD básico. Toda vez que você tiver com a visão em 3D e quiser voltar a fazer 2D, gente, não esquece, passa para 2D wireframe. Mas por quê? Não dá para ver as linhas do mesmo jeito? Gente, os retches somem, os objetos ficam sobrepostos, as linhas ficam tortas. Então, para o 2D tem que realmente botar para 2D wireframe. Porque às vezes ele vai para o wireframe, ó. Mas esse wireframe que está aqui embaixo é o wireframe do 3D. Ele deforma os objetos e esconde os retches, tá? Então não deve utilizar ele para fazer desenho 2D. Quais são os ideais para a gente fazer 3D? Ó, por exemplo, aqui está reading. Isso é aquelas linhas que só mostram o contorno do objeto. Normalmente para a gente que está querendo estudar volume, ele não é muito intuitivo, não é muito bom, tá? Os que vão ser mais interessantes para a gente são realmente o estilo conceptual, porque ele mostra o volume e mostra as arestas, ou o realistic, porque o realistic mostra as texturas. Só que o problema é que o realistic não mostra a quina do objeto. O conceptual não mostra as texturas. Por isso que às vezes a gente aprimora e personaliza, criando, por exemplo, o Raul como eu criei. Porque o Raul mostra a quina do objeto e ainda mostra a textura. E eu não sei se vocês perceberam que o estilo Raul, ele ainda tem um detalhe nas linhas. Ele deixa as linhas com trespasses com estilo de desenho feito à mão livre, né? Então isso aí é uma característica que o AutoCAD herdou do SketchUp, não sei quantas versões atrás, justamente porque foi uma época em que o AutoCAD era muito tacanho, e foi a época que o AutoCAD ganhou essa fama do 3D dele ser ruim, que o 3D mais fácil, mais prático era o SketchUp. Então o Autodesk fez um trabalho de incorporar várias coisas que fossem práticas, e a versão atual que a gente tem, que é 2016, apesar de a gente estar tendo aula com 2015, ela está, na minha opinião, muito à frente do SketchUp em termos de facilidade, de manuseio e outras coisas. Obviamente que há controvérsias, tem professores e tem arquitetos que discordam completamente de mim, né? Vocês vão ter as aulas agora, vão tirar suas próprias conclusões e vão descobrir o software que melhor te serve. Mas a gente está estudando AutoCAD. Toda vez que a gente tiver aula, que eu estiver ensinando vocês a trabalhar com volume, vou pedir a vocês que normalmente comecem estudando utilizando o conceptual. Depois que você chegou numa fase que já todo o volume está feito, vai aplicar a textura, troca para Realistic para saber se as texturas estão legais, porque não se vê desse jeito. E essas outras coisas que tem aqui, Shades of Grey, por exemplo, ele vê tudo preto e branco, sem ver cor, sem ver nada, só o volume. Eu não gosto muito não de trabalhar com ele, porque chapa tudo, eu não sei quem é quem. Tem a opção, por exemplo, de ver com raio-x, ó. O projeto fica todo transparente, você consegue enxergar tudo que está lá dentro. Sketch faz desenho à mão livre, só porque é só o contorno da linha, ó. Ele não coloca o volume dentro o volume, assim, as faces, o colorido das faces, né? É só o contorno preto e branco. É para fazer uma coisa que você de repente está fazendo na mão, vai colorir depois, imprimir assim como está mesmo, ou uma coisa muito rápida. Eu particularmente não vejo vantagem mostrar isso, porque o cliente fica meio confuso com isso. Só vale a pena fazer isso, eu acho, quando você quer depois imprimir, colorir, ou complementar com desenho à mão, ou fazer uma montagem artística, mas para compreensão e para a gente mesmo modelar, não é uma boa. Isso aqui é inclusive para os arquitetos saudogistas que gostam bem de desenho à mão. Eu até também gosto, tanto que o meu tem um pouco disso. Vamos voltar aí para o estilo visual Raul, porque ele é o que está melhor para vocês entenderem algumas coisinhas que a gente vai estudar também. Bom, o basicão a gente já viu de ângulos pré-definidos, mas normalmente, gente, esses ângulos que estão aí, eles não mostram algum detalhe. Por exemplo, eu queria compreender melhor o que está aqui de baixo, mas ele está para aqui de baixo. Não nesse caso específico, não sei se tem alguma coisa aqui que não dá para enxergar, mas normalmente no projeto tem. E aí vocês têm que saber como controlar de maneira dinâmica um ângulo que não seja um pré-definido, um que você gira e chega no ponto que você quer. Como é que a gente faz isso? Olha que simples no AutoCAD. O atalho para você girar a volumetria de uma composição no AutoCAD, sem precisar de nenhum comando, é para acionar o comando chamado 3D Orbit. Basta você segurar o Shift no teclado, posicionar o mouse no meio do desenho e segurar a rodinha do mouse. Perceberam que o ícone muda e vira uma florzinha?
Na verdade é uma órbita, tá? E aí, ó, arrasta e gira ou para o lado, ou para cima e para baixo, e você controla exatamente o que você quer visualizar. Deu? Vou repetir, ó. Olha lá, olha o movimento das minhas mãos. Pressionei o Shift, peguei o mouse, apertei a rodinha e segurei. Depois que eu apertar a rodinha e segurar, eu giro. Mas se lembre, antes o cursor tem que estar no meio da casa. Aí você dá, ó, giradinha para o lado, ou giradinha para cima e para baixo. Para cima e para baixo na vertical, para o lado na horizontal. Deixa eu ver aí o que vocês estão aprontando que vocês não estão fazendo. Segura o Shift, isso é Ctrl, não é Shift. Shift é esse botão aqui, aperta a rodinha e gira. Deu? Gostoso, né? E aí, Miguel? Ok, Miguel. Não seja estraga prazer. Rapaz, até os conduzinhos por dentro da casa, né, mestre? Então tá massa. Ai, Miguel. Porra, bicho, eu tô ficando fera, meu irmão. Né, Márcio? Igual tá gostando, né? Bora lá. Então, só que tem o seguinte, ó. Às vezes, no meio do projeto, ou o desenho está girando louco e você não tem controle. Isso acontece quando está muito grande e afastado dos objetos. Ou você quer girar uma parte específica que você está querendo entender. Por exemplo, apareceu um detalhe de pedra aqui na fachada, ó, isso daqui, que eu queria isolar só ele para enxergar. Como é que eu faço para girar só ele sem o resto da casa? Antes de girar, eu primeiro clico nele, seleciona ele, como eu fiz aqui. Todo mundo viu? Aí agora vocês vão fazer a mesma coisa. Segura o Shift. É o Shift, viu? Não é o Ctrl, não é o Tchan, não é nada. É segura o Shift. Então, ó, aperta a rodinha e ele gira só ele, ó. Mesma coisa, sexy, né? Nossa, tecnologia pura. Imagina quando você vê as outras coisas que a gente vai ver ainda. Quando fizer planta baixa, quando fizer cobertura, situação, tudo que vocês tiveram trabalhão de fazer, vê que o AutoCAD faz sozinho agora. Coloca o vídeo lá e ataca lá. Já tem vídeo, isso aí tudinho gravado se quiser assistir. Mas essa daqui vai ficar gravada também. Pronto. Agora vamos para mais um, que é uma coisa mais elaborada nos ângulos de visão. Uma das exigências da apresentação final é colocar câmeras com ângulos exatos. Eu vou exigir uma câmera da altura do observador de um usuário que passa na rua olhando para casa e uma câmera aérea panorâmica. Ou seja, eu quero que vocês coloquem câmera na casa. Para isso, temos que aprender a colocar câmera. Tá? Lá na frente eu vou ensinar a montar na prancha, porque montar na prancha não é aula de visualização, é aula de composição final de prancha em 3D, tá? Então vamos aprender a botar a câmera. Para poder botar a câmera, a referência melhor é você colocar na vista top. Então bota no top, e se tiver que nem o meu girado errado, né, com o norte virado. Gente, o norte sempre aponta para cima. Se tiveram aula ou de topografia ou de cartografia, né? Tiveram. Pode até não estar lembrados ou não ter aprendido, mas tiveram. Norte aponta para cima sempre. Então, ó, gira aqui. Eita. Girou que subiu. Tá. Né, eu cliquei em alguma coisa aqui. Então dá uma giradinha por aqui, ó, se estiver errado, beleza. Norte apontando para cima tá certinho. Oi, o que foi? Deu? Então vamos para as câmeras. Para não ficar pesado por enquanto, muda o visual de Raul para 2D para não confundir vocês. Deixa um espaço aí na tela, gente, com mais ou menos a folga que o meu tem aqui embaixo. Ó. Mas ao mesmo tanto que tem de casa, deixa de espaço para colocar as câmeras, que são câmeras de observação distante. Então bora lá. Como é que a gente coloca câmera? Bom, tem um monte de maneiras aí. Deixa eu ver se está aqui no fácil. Tá.
Deixa eu só ver se no de vocês isso já vem personalizado ou se tem que inserir, porque senão eu vou preferir que vocês façam pelo atalho. Deixa eu ver como é que está na versão de vocês. Não, está complicado. Eu vou ensinar no método mais simples. Olha só. Não precisa vocês fazerem isto, tá? Que é o que eu estou mostrando agora. A gente vai fazer por outro atalho. Mas, ó, em algumas versões, a câmera fica aqui no menu Visualize, ó, e tem um campo chamado Câmera. Quando a gente está nas versões antigas do AutoCAD, normalmente ela fica na guia Render, que não tem a guia Render mais na versão 2015, 2016, já é Visualize, e a gente é obrigado a clicar com o botão direito para habilitar um panel chamado Câmera. Tá? Que o de vocês não tá assim, não é desse jeito, e a gente não vai fazer desse jeito, tá bom? Eu estou alertando para quem vai fazer em casa, no notebook, etc. Qual é a maneira que eu considero mais fácil de fazer câmera? Pelo atalho. CAM, C-A-M. Digita CAM para acionar a câmera, até já aparece lá embaixo, né? A câmera. Só começar a digitar câmera que o AutoCAD já vai entender. Não precisa nem lembrar de tudo. Então escolheu aqui câmera. O que ele está pedindo? Especifique a localização da câmera. Eu quero uma câmera que está mais ou menos olhando para a quina sudeste da casa, tá bom? Então eu vou clicar aqui, ó. Vou clicar nessa posição de cá. Tchum. Agora ele perguntou, especifique target location. Isso aí, gente, target é o destino, é assim, para onde a câmera está olhando, beleza? Então o que você vai fazer? Vai pegar agora o mouse, vai botar lá para o meio da casa, ó, e vai apontar para o meio como se quisesse olhar para o meio. Se o OSNAP estiver ligado, o OSNAP é esse íconezinho aqui, tá vendo? Um quadradinho com a ponta na quina. Desliga antes de indicar, senão ele pode levar a sua câmera para um lugar muito doido. Então, clica. Perceberam que sumiu quando clica lá no meio da casa? Normal, é porque ele está dando a possibilidade de mexer nas opções. Como eu não acho fácil fazer dessa maneira, eu vou mandar vocês darem um Enter, porque a câmera vai automaticamente voltar para a tela e ele vai configurar os parâmetros dela agora, tá bom? Deu certo? Gente, vou repetir para quem se perdeu. Gente, quem... Não, normal, é isso mesmo que tem que ter na câmera. Olha só, vou repetir, vou deletar a minha câmera. A de vocês está assim, né? Mostrando. Vou deletar para quem se perdeu. Olha como é simples. Digita CAM, Enter. Dá um clique onde você quer a câmera, dá um clique na casa que é para onde você quer olhar e dá um Enter. Só. Tem nenhum procedimento além disso. Compreendido? Deu. Então agora, ó, a gente vai regular essa câmera. Como a gente regula? Primeiro seleciona. Olha o que acontece. Estão percebendo que uma janelinha apareceu lá já mostrando a casa? Não. Não? Então você está com outras coisas selecionadas além da câmera. Não, você não terminou de fazer a câmera ainda, Miguel. Clica na casa no Enter. Enter. Agora você já tem uma câmera. Selecione ela, selecione a câmera. Vai, moça. Pode ficar na câmera e não. Pegou. Pegou? Pode ficar. Fica. Tá aí. Bora lá. Gente, olha só. A visão que vocês têm agora já mostra a casa lá, não mostra? Na janelinha. E vocês estão percebendo que aqueles visual styles que a gente estudou estão disponíveis? Troca para Raul para você ver o que acontece. A casa está cortada que nem a minha? Tá. Né? Ou está de outro jeito aí qualquer, porque quem usou o Snap pegou mais para cima, mas está olhando de muito de baixo. Tá bom? Como é que a gente controla e corrige isso? Gente, se eu cliquei daqui para lá e não defini a altura, o caso de vocês, alguns botaram até a câmera para cima porque o Snap estava ligado, pegou em algum objeto da casa. Mas no meu caso eu desliguei e não pegou. Isso é a visão, gente, de uma barata na frente da casa, olhando para o que está na frente dela, que é a base da casa. Esse no meu caso aqui. Eu preciso dizer a que altura está a câmera e para que altura eu estou olhando. Porque todo mundo que olha pode olhar para frente, para cima, para baixo. Estão regulando as propriedades de altura desta câmera.
Como é que eu regulo isto? Com o mouse aqui fora dessa janelinha, aqui também fora da câmera, eu clico com o botão direito e no menu que vai aparecer eu vou lá embaixo em Properties. A gente já aprendeu que dá para alterar as propriedades lá no semestre passado, né? Então entra aí em Properties. Olha o que vai acontecer. Primeiro vai aparecer o nome da câmera. A gente deve dizer o que a gente quer aqui. Eu vou colocar aqui que é uma visão sudeste, tá? Porque senão depois você não lembra quem é essa câmera para procurar ela num assunto que a gente vai estudar lá na frente depois, que é como montar a câmera dentro da prancha. Aparece câmera. Aonde tem escrito name, tá câmera 1. Você vai clicar, aí vai substituir esse nome por um outro. Deixa eu ver onde é que você está. Eu não quero vocês dois juntos não, viu? Vocês têm que ficar distribuídos no meio da galera. Porque aí o pessoal ajuda vocês. Dá uma enter aí. Dá uma enter assim. Agora vamos lá para baixo. Não é para sair da propriedade não, moça. Volta lá. Então, botão direito aí. Propriedades. Aí. Tem aqui, ó. Câmera Z e Target Z, certo? Então vamos alterar. A câmera Z é a altura que a gente está observando da câmera. Se for a altura de uma pessoa, a gente vai lançar aqui aproximadamente 1,70, 1,80. Vem aqui no câmera Z. 75. Coloca 180. Por que 180? Porque esse projeto está em centímetros, tá, gente? Quem estiver trabalhando em metros, vai colocar 1,8, que é o caso do que vocês vão fazer no trabalho de vocês. Aqui, ó, Target Z. Target Z é a altura para onde a câmera olha, se é para cima, para baixo. Para olhar frontal, retinho, aí vai botar a mesma medida, é o que eu vou fazer agora, tá bom? Então vamos colocar também 180. Dá um Enter. Olha o que acontece. Lá naquela janelinha que a gente estava vendo agora há pouco, eu já começo a ter um ângulo mais abrangente, mais interessante. Mas em algumas situações, ó, pode ser que eu queira ver alguma coisa, por exemplo, nessa casa, tem uma caixa d'água interessante que não está aparecendo no projeto. Seria bom, talvez, fazê-la aparecer. Então, o que é que eu faço? Venho aqui, por exemplo, no Target Z e digo que eu estou olhando para cima. Então, eu posso colocar, sei lá, vou botar aqui uns 3 metros, 300. Olha o que aconteceu. Já englobou melhor a fachada que eu queria ver na perspectiva. 300 aperta Enter, né? 300 e dá um Enter. Se lembre que é em Target Z, não é em outro lugar. Tudo ok até aí, gente? Perceberam que depois de Target Z tem escrito assim, Lens Length? Lens Length, gente, é a lente que está aí na câmera. Isso aí, gente, é uma noção de fotografia que a gente vai ter agora, que corresponde exatamente ao que acontece com a escolha da lente na câmera. Lente de câmera, quando a gente compra, tanto tem a possibilidade de regular para diversas aberturas, como tem aquelas lentes fixas das máquinas profissionais. Para vocês terem uma noção, gente, o olho humano corresponde... Vocês estão perdidos? Estou vendo que vocês estão dispersos? O meu mudou o foco. Mudou. Mas vocês estão olhando o lens length já? Não, era outra coisa aqui. Essa janelinha da frente. Eu te arrasta aqui no centro circular. Fica no centro circular. Isso. Aperta de novo, você atrapalha. O meu fica todo saindo da tela, porque Eu acho que alguém configurou pelo esse nome. Arrasta circular, isso daí. Sei não, viu? esse fica tudo assumido. E aí? Já rolou? Não. É porque o pessoal configura essa janela para ficar sumindo. Tem um ódio disso. Aí eles vão assim. Quando eles vão, você vai clicar no segundo e ligar de novo. Aí, ó, vamos voltar. Eu estava falando de lente. E estava explicando que o AutoCAD deixa por padrão a lente como 50, porque o olho humano tem a abertura equivalente a 50 milímetros, tá? Que vai corresponder a 40 graus de abertura. Vocês acham que quando a gente está olhando, a gente está olhando aqui para essa sala, vocês estão enxergando somente 40 graus? Sim ou não?
Mas eu não acabei de falar que o olhar humano corresponde a 50 milímetros? Onde está o erro dessa teoria aí minha? E isso eu tenho certeza, 50 milímetros corresponde ao olho humano. Você não está falando da questão da visão periférica, não? Quase isso, Danilo. Nós temos noção de visão periférica porque a gente não tem só um olho, a gente tem dois. Então a gente enxerga um pouco mais do que 80. Por quê? Tem o nariz no meio, tem o olho virado para um lado e o olho virado para o outro. E a gente ainda consegue abrir a visão ao girar, né? Então nossa visão ela é maior, ela é quase 180, porque os nossos olhos conseguem fazer esse movimento aqui, né? E aí a gente enxerga mais do que só um olho poderia. Se a gente só tivesse um olho, aí sim, ó, 40 graus só para cada olho. Mas considerando que são dois e que eles ainda estão afastados pelo nariz e que eles giram para os cantos, nosso ângulo de abertura corresponde a algo maior porque ele é móvel, tá? Mas realmente ele equivale a 50 milímetros. As lentes profissionais, gente, elas conseguem ficar mais fechadinhas para exagerar alguma coisa ou conseguem ficar mais abertas para poder enxergar uma cena que é muito pequena e você quer todo dentro da foto, tá? O mesmo vai acontecer aqui na câmera do AutoCAD. Só para que vocês tenham uma referência do que é bom para colocar em cada lugar, isso não tem na apostila, fica gravado no vídeo e vocês podem usar se quiser. Normalmente em câmeras que a gente coloca em áreas externas, elas se usa normalmente entre 50 e 28 milímetros. Já nas câmeras internas se usa entre 8 e 20. Pode ser mais ou menos que isso? Lógico que pode, cada caso é um caso. Eu estou dando para vocês as lentes que são mais comuns para colocar dentro de cenas que sejam internas ou externas. Vai mostrar um banheiro, uma sala, vai mostrar entre 8 e 20 milímetros. Vai mostrar uma fachada, vai utilizar entre 35 e 50 milímetros de lente. Tudo bem? Qual é a vantagem de fazer isso? Mostrar uma casa maior num ângulo menor. E aí você enquadra um casarão e, além disso, a perspectiva deforma de um tanto tal que a casa fica mais imponente, fica bonito de mostrar. A gente valoriza a volumetria a partir desse ângulo. Vamos fazer um teste? Coloca aí, ó, 20 e 28. Olha o que acontece. Dá um pouco mais de imponência. Porém, para a gente ver esse resultado, porque agora afastou, o legal seria vir aqui, ó, desliga o snap, quem está com o snap ainda ligado, para ele não nos atrapalhar, tá? Desliga o orto também, ó, tá? E aí, ó, clica aqui no nozinho da câmera e empurra para frente, ó, que a gente vai ver. Olha como a visão está mais deformada com essa lente. Outra coisa também, ó, mudar a lente, ele tanto aproxima e afasta, como ele deforma a visualização. Então, isso é um conhecimento que vocês têm que guardar. Hã? Some também? Some. Se você clicar errado e for além da casa, ela some. Olha lá onde está a minha câmera e onde está o target. Verifica se as alturas continuam as que você digitou e se a lente continua 28. Se as alturas não estão as que você digitou e se a lente também não está, pode ter problemas. Eu vou interromper a gravação aqui, porque eu não vou dar mais assunto hoje. Vou olhar os problemas que vocês têm e a gente complementa na aula que vem, tá bom? Então eu vou interromper aqui a gravação e até a próxima.